A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical. Canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais uma leitura diária da lição 2 do terceiro trimestre de 2023. Lição 2 que tem o tema A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Terceiro trimestre de 2023 que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição da CPED, comentada pelo pastor Douglas Batista. Nossa leitura diária de hoje se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas nós vamos ler do versículo 14 até o 16, que diz assim: Como filhinhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Versículo 14, ele diz: Não vos conformeis, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, né? Que antes não tinham conhecimento de Cristo. Mas agora, como eles estão com conhecimento de Cristo, ele não pode mais fazer o que ele fazia antes. Ele agora tem que ver em santidade, como diz no versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Né? Ele tem que agora ser diferente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, diz assim: A santidade é um princípio ético e moral da fé cristã. Depois de confiar em suas vidas a Cristo, às vezes as pessoas ainda sentem uma queda por seus antigos hábitos. Tem gente que, mesmo aceitando Jesus, tem dificuldade de deixar os antigos hábitos. Né? Mas, se ela se esforçar, se empenhar e deixar o Espírito Santo guiar ela, com certeza ela vai deixar. Né? Pode ser não de imediato, mas aos poucos ela vai deixando. Pedro diz que devemos ser como nosso Pai Celestial, santos em tudo o que fizermos. Santidade significa ser totalmente dedicado a Deus, separado para o seu uso especial e afastado do pecado e de sua influência. Que aquele que serve a Cristo, entregou sua vida a Cristo, ele agora não vai estar mais, né, aprisionado ao pecado. Então ele tem que estar distante, e também distante das suas influências. Devemos ser separados e diferentes, não misturados com a multidão. Porém, não devemos ser diferentes apenas por sê-lo. As qualidades de Deus em nossa vida nos tornam diferentes. Porque cada vez mais que vai se aproximando de Cristo, Cristo se aproximando do crente, e o crente deixando o Espírito Santo guiar, ele vai ter as características de Cristo. É por isso que na igreja primitiva, os irmãos naquela época foram chamados de cristão, porque eles tinham a aparência de Cristo. Dessa mesma forma tem que ser nós. Nosso enfoque e prioridade devem ser o dele, o de Deus. Tudo isso está em contraste direto com os nossos antigos hábitos. Não podemos nos tornar santos por nós mesmos, mas Deus nos dá o seu Espírito Santo para nos ajudar a obedecê-lo e para nos dar poder para vencer o pecado. Tá? Ele nos concede o Espírito Santo para nós obedecermos a Ele, a Deus, e para nos ajudar, né? Para nos ajudar a obedecê-lo e para nos dar poder para vencer o pecado. Né? Não use desculpa de que você não pode evitar cair em pecado. Conte com o poder de Deus para livrá-lo do domínio do pecado. Né? Porque no pecado muita gente tem caído aí. Mas ele tem que pedir a Deus para livrá-lo do domínio do pecado. Né? Porque o pecado é que afasta o homem de Deus. É a barreira entre Deus e o homem, é o pecado. Então ele tem que pedir força, de sabedoria, de orientação. Né? Tudo isso através de quem? Do Espírito Santo, que é concedido a nós, para nos ajudar e nos livrar do domínio do pecado. Amém?